Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje eu vou falar a última aula para vocês de CPMS sobre interferências, que é um pouquinho diferente das interferências encontradas no resto das espectrometrias atômicas. Então pessoal, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber avisos de novos vídeos e espero que vocês gostem dessa aula. Relembrando, pessoal, já falei várias vezes para vocês como são os processos de atomização até chegar no ICP-MS, na ionização em fase gasosa. Também já apresentei para vocês como é que é o esquema de um funcionamento básico de um ICP-MS. E na aula anterior nós falamos bastante sobre alguns elementos separadores de massa ou analisadores de massa. Um deles que eu falei é o quadrupolo, que consiste em hastes metálicas perfeitamente polidas e alinhadas, no quais são ligadas em pares, por circuitos elétricos, onde eu vou variando a voltagem aplicada nelas. Nisso, meu íon vai se movimentando no seu interior em um movimento helicoidal, e pela variação da diferença potencial nessa alternância, íons que são mais leves ou mais pesados do que o determinado pelas equações de Mathieu acabam se desestabilizando e colidindo com as paredes do quadrupolo, com as hastes, e se neutralizando, ou seja, eu seleciono assim qual razão massa-carga está passando pelo meu quadrupolo. Também lembrando, pessoal, já falei de interferências em espectrometria atômica, as espectrais, as químicas e as de matriz. Mas para esse PMS, as espectrais são diferentes. As químicas e as de matriz continuam parecidas. Vamos falar sobre elas. E quais são as interferências que nós observamos em CPMS, em especiais as espectrais? Primeiro é a interferência espectral isobárica, ou simplesmente interferência isobárica. A interferência espectral poliatômica, ou simplesmente interferência poliatômica. A interferência de íons multicarregados, ou seja, se acontece formação de íons com carga 2+, ou 3+, não apenas a carga mais. E a interferência de background. Eu vou focar muito com vocês, pessoal, nas interferências isobáricas e nas interferências poliatômicas, tudo bem? Por quê? A interferência de íons multicarregados, todo aparelho que eu trabalhei, pelo menos, que eu conheço, ele tem uma rotina, na hora que você liga, que após a estabilização pede uma solução, nós chamamos de solução daily, que é uma solução que já vem recomendada no manual do equipamento. Eu trabalhei em equipamento que usava bário como referência, outro usava sério como referência, e media a razão mais carga do íon mais e do íon 2+. E nós ajustávamos o equipamento para ter uma razão de formação de 3% de carga dupla, que nós chamávamos, usando as contagens do bário 2+, pelo bário mais, ou as contagens do sério 2+, pelo sério mais. Tudo bem, pessoal? Se passasse 3%, duas coisas eram feitas. Ou a gente podia diminuir um pouco a temperatura do plasma, para evitar a segunda ionização, ou o que era mais provável era uma necessidade de limpeza de toda a região do plasma. Tudo bem, pessoal? Isso também valia para o outro analito, que é a formação de óxidos também no plasma, que também seria uma interferência química, como a interferência do compostos pouco voláteis, só que nesse caso ia diminuir a concentração do meu íon livre. E nos dois casos usava o sério e óxido de sério, também menos de 3%. Se tivesse acima de 3%, a contagem do óxido de sério pelo sério, normalmente indicava que precisava de uma limpeza ou equipamento. Tudo bem, pessoal? Já as interferências background são interferências de alguma emissão, algumas razões dessa carga, só do plasma. No caso, equipamentos também mediam isso, e se desse um valor muito alto, eles pediam também uma limpeza, tudo bem?
Então a interferência background não é nem muito bem explanada nos livros e artigos. As principais são as isobáricas e poliatômicas, tudo bem? A primeira, pessoal, é a interferência isobárica, que, como o nome diz, é a presença de isóbaros, ou seja, elementos diferentes com o mesmo número de massa. Lembrando, pessoal, nós trabalhamos em CPMS com razão massa-carga, só que como trabalhamos com carga unitária, carga mais, a razão massa-carga é numericamente igual ao número de massa do meu analito. Tudo bem? Lembrando que número de massa é igual à somatória do número de nêutrons mais o número de prótons do núcleo. Tudo bem, pessoal? Um exemplo clássico de interferência isobárica é entre o cálcio 40 e o ergônio 40. Tudo bem? O cálcio 40 e o ergônio 40 são os isótopos mais abundantes de seus elementos, de acordo com o EUPAC. Essas são as porcentagens deles na natureza. Quando trabalhamos com ICP, sempre nós buscamos o isótopo mais abundante. Tudo bem, pessoal? Porque isso afeta diretamente a detectabilidade do meu íon. Se eu pego o isótopo mais abundante, chega mais íon no sector, então eu melhoro a detectabilidade. Só que a maioria dos equipamentos de CPMS tem resolução chamada de unitária, ou seja, ele vai separar o 39 do 40 do 41. Agora, entre o cálcio 40 e o ergônio 40, eu não consigo uma boa resolução. Tudo bem, pessoal? Quais são os equipamentos de resolução unitária? O tempo de voo e o quadrupolo. Tudo bem, pessoal? Ou seja, vai chegar no meu detector muito íon com razão massa-carga 40, vai saturar ele, eu não consegui fazer uma determinação com essa razão massa-carga. Porque, pessoal, o ergônio está usado no plasma, né? Então ele é 100% uma atmosfera de argônio quase no plasma, então vai gerar muito íon argônio 40 no próprio plasma. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Uma alternativa é sempre escolher outro isótopo que não tenha um isóbaro. Isso, como eu falei, afeta diretamente a detectabilidade. Isótopos com menor abundância vão chegar menos íons, então vai afetar diretamente a detectabilidade. Por isso que o cálcio tem limites de detecção superiores a outros elementos via CPMS, porque eu vou ter que usar isótopos menos abundantes. Tudo bem, pessoal? Uma outra alternativa é sim usar o alta resolução. Como eu falei na aula passada, o alta resolução, né, o sector field, o duplo setor magnético, ele separa os íons pela mudança da trajetória, em razão da sua massa-carga, e pela massa exata, quando você vai até separar pela terceira casa decimal. O cálcio 40 tem massa exata 40,078 unidades de massa atômica, e o argônio 40 tem a massa exata 39,948 unidades de massa atômica. Então, eu conseguiria fazer análise de cálcio 40 na presença de argônio 40, no alta resolução. Lembrando, a alta resolução tem um custo mais elevado quando comparado a um equipamento de CP que usa o quadrupolo como analisador de massas. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí a escolha. A outra interferência é a interferência poliatômica, e consiste na formação de íons poliatômicos, ou seja, mais de um átomo, monocarregados, na mesma razão massa-carga do meu analito. Normalmente são diatômicos, tá, pessoal? Triatômicos começa a ficar termodinamicamente instável já. Um exemplo clássico, lembra que foi do ferro? No ferro 56, que é o isótopo mais abundante, eu tenho formação de um diatômico de argônio 40 e oxigênio 16 e cálcio 40 com oxigênio 16. Além do cálcio e do argônio 40 serem os isótopos mais abundantes dos elementos, o oxigênio 16 também é o isótopo mais abundante do seu elemento. Então, o que vai acontecer, pessoal? Bom, como eu falei, o argônio está no plasma. O oxigênio vai estar presente na água, que é onde eu fiz a análise em solução.
A água também vai ser atomizada na tocha, no plasma. Também, normalmente, uso ácido nítrico como acidulante, ou seja, também tem oxigênio no ácido nítrico. O cálcio é um elemento que chamamos de macronutriente. Nós sempre esperamos em amostras uma alta concentração de cálcio, ainda mais quando comparada ao ferro, que é um micronutriente. Ou seja, enquanto você está pensando sempre em ferro na ordem de micrograma por litro, cálcio sempre espera na ordem de miligrama por litro, ou seja, 1000 vezes mais, uma ordem de grandeza maior quando comparada ao ferro. O pessoal fala assim, em amostras de alimentos, ambientais. Não estou falando, por exemplo, de uma liga de ferro. Tudo bem, mas em amostras comuns, ambientais, alimentícias, é esperado encontrar mais cálcio do que ferro. Tudo bem, pessoal? Ou seja, é uma interferência também muito difícil de ser resolvida. Uma maneira de resolver a interferência polatômica pode ser também pela alta resolução, tá? Essas são as massas exatas do ferro 56, do óxido de argônio e do óxido de cálcio. Então, o ICP de alta resolução consegue separar esses três íons. Tudo bem, pessoal? Tem também a opção da escolha de outro isótopo. Lembrando que o ferro tem o isótopo 54, 57 e 58. Só que, por exemplo, no isótopo 58 eu vou achar o isóbaro de níquel. E a abundância do níquel 58 é cerca de 68%. O ferro já é pouco abundante e eu vou ter um outro isóbaro com uma abundância muito maior na natureza. Então, o 58 é praticamente inviável a determinação. Já para o ferro 54, tem uma abundância de 5,8%, é uma boa abundância para a determinação de CPMS, eu vou encontrar crômio 54 com 2,5%. Ou seja, vai ser uma interferência bem difícil e que pode interferir bastante na minha análise. Já o ferro 57 não tem outro isóbaro, só que a abundância de 2% dele prejudica bastante na detectabilidade do meu método. Tudo bem, pessoal? Além disso, eu posso usar as equações de correção para resolver as interferências polatômicas e também eu posso utilizar as telas de colisão e reação, que eu vou falar para vocês a partir de agora. Pessoal, onde acontecem as interferências? Vamos lembrar, nas linhas 2, 3 e 4 da tabela periódica, eu tenho basicamente todos os elementos essenciais para a vida. A química da vida está basicamente aqui. Existem alguns outros elementos, mas os principais estão aqui nessa região da tabela periódica. Só que também se encontram as piores interferências. Bem, em especial na quarta linha, que vai do potássio ao bromo, ou seja, razão mais carga 39 pela razão mais carga 80, por causa do argônio e de um dímero de argônio, ou seja, de 40 a 80. Eu tenho o meio argônio, tenho excesso de argônio, vou ter mais argônio que os outros elementos, e isso vai ter uma diferença muito grave. Por isso, eu tenho que trabalhar bastante com as correções de interferência. A primeira, pessoal, é o uso de equações de correção, que é um método matemático onde eu meço outros isótopos do meu interferente para corrigir o sinal do meu analito. Essas equações, normalmente, pessoal, pelo menos os aparelhos que eu trabalhei, já vinham com as equações a serem usadas nas respectivas razões dessa carga. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, eu meço o outro isótopo, conhecendo a abundância natural dele, eu corrijo o sinal pelo meu interferente. Um exemplo, pessoal, do uso da equação de correção é um que eu usei na minha tese de doutorado, que no caso, para determinar níquel 60, tem uma interferência de cálcio 44 e oxigênio 16. Dessa maneira, o equipamento recomendava medir a razão mais carga 43, que também tem cálcio, e aplicar essa equação de correção. Como é que eu vou saber?
no manual do aparelho que eu utilizava já dizia, para cada razão massa-carga, quais os possíveis interferentes isobáricos e poliatômicos encontrados e sugeria algumas maneiras de resolver essa interferência. No caso, para o níquel 60, recomendava essa equação de correção. Então, pessoal, eu fiz, medindo sempre a razão massa-carga 43 a 60, e a hora que eu utilizei um material certificado de referência de água que possuía uma alta concentração de cálcio na sua carta de certificação, o valor de exatidão para o níquel foi dentro da faixa do aceitável para um teste de exatidão. Tudo bem, pessoal? Qual um grande problema do uso das equações de correção? É que às vezes o interferente também necessita de uma equação de correção. Então, daí eu tenho que medir outra razão massa-carga, e às vezes também precisa de uma correção nela. Então, eu tenho que medir 5, 6 elementos, corrigindo um, corrigindo o outro, corrigindo o outro, corrigindo o outro, para corrigir o meu analito. Entendeu, pessoal? Então, dessa forma, às vezes precisa fazer várias determinações de alguns elementos, algumas razões massa-cargas, e corrigindo uma, corrigindo a outra, para então corrigir o meu analito em si. Tudo bem, pessoal? Dúvidas podem ser deixadas nos comentários. Já a célula de reação e colisão, normalmente é um quadrupolo, pode ser hexa ou octa, pessoal, vai seguir o mesmo pensamento do analisador de massa que eu apresentei para vocês na aula passada, só que ele vai ter um gás reacional preenchendo ele. Controlando a voltagem que eu aplico nas asas, que nós chamamos de RPQ, que é o parâmetro de rejeição do quadrupolo, do inglês Rejection Parameter of Quadrupole, que é relacionado com as equações de Mathieu, e a vazão do gás, eu vou minimizar as interferências. Tudo bem, pessoal? Os gases que eu conheço que são utilizados para essa técnica, né, essa correção, é o hélio, amônia, hidrogênio e metano. Sendo que o hélio é usado mais por mecanismos colisionais, porque ele vai colidindo com certa energia cinética. Como um poliatômico vai ter uma área de choque um pouco maior que o analito, por ser mais de um átomo, ele acaba colidindo mais e empurrando o interferente para trás. Já a amônia, o hidrogênio e o metano, eles vão colidir com os interferentes, basicamente, reagindo com eles e minimizando a interferência. A ordem de reatividade é amônia, hidrogênio, metano, só que a amônia tem, como é muito energia cinética e também é um gás muito corrosivo, ele precisa de uma adaptação dentro do aparelho que aumenta o custo dele, né, o preço dele, em cerca de $100 mil. Tudo bem, pessoal? Ou seja, vai aumentar demais o custo do aparelho para utilizar a amônia. Em alguns casos, por exemplo, para o caso do ferro, é o mais indicado. Ferro 56 é o mais indicado porque ele consegue sim, mesmo tendo muito óxido de cálcio e argônio, ele consegue minimizar a interferência. Como funciona a célula de reação e colisão? Vamos de novo lembrar do meu quadrupolo, né, imaginando o corte transversal. Enquanto o meu feixe de íons vai entrar no quadrupolo, eu vou ter a entrada do gás reacional. Então, pela vazão do gás e pelo ajuste à diferença de potencial das hastes, vai acontecer várias reações aqui dentro, que vai minimizar o interferente, e assim eu vou mandar meu feixe de íons com menos íons presentes, sem os interferentes, para o meu detector. Lembrando, pessoal, sempre das equações de Mathieu, da estabilidade e da instabilidade do íon, relaciona o seu movimento com a diferença potencial aplicada nas hastes, e o VRF é a frequência de variação do potencial entre as hastes. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro apresentar para vocês os mecanismos que nós chamamos de colisionais para minimizar as interferências na sala de reação e colisão. Eu vou chamar o interferente de XY+, quando o meu gás vai colidir com ele, eu posso causar a dissociação do meu interferente. A carga pode ir
tanto para o átomo X quanto para o átomo Y, pessoal. Não importa, mas com isso eu diminuo a razão mais carga do interferente. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o método que nós chamamos de dissociação. Tem também o método de transferência de carga, no qual eu neutralizo meu interferente e ionizando o meu gás de reação. Tudo bem, pessoal? Lembrando, moléculas neutras vão estar sobre vácuo, vão ser puxadas para a bomba, porque elas não respondem mais ao campo eletromagnético gerado pelo quadrupolo. Os gases vão ter baixa massa, então não vão mais causar interferência na razão mais carga do meu analito. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas no e-mail, mandadas por e-mail ou deixadas nos comentários. Existe outro tipo de mecanismo, que é os mecanismos reacionais. É muito comum quando um interferente é formado por poliatômicos, onde um deles é o próton. Então, o meu gás vai colidir e vai ficar protonado e deixando dessa forma o meu interferente neutro. Isso é muito comum também no uso de amônia como gás reacional. Tudo bem, pessoal? É um mecanismo de transferência de prótons. Então, a amônia vai ter uma massa mais baixa, vai aumentar só uma unidade, vai continuar numa razão mais carga baixa e o interferente Y, no caso, vai ficar neutro e ser sugado pelo vácuo. Pode ser também transferência de espécies, tá bom, pessoal? Uma forma análoga. Um dos meus interferentes combina com o gás reacional, formando uma espécie com outra razão massa-carga, e uma espécie neutralizada, novamente removida pelo vácuo. Tudo bem, pessoal? Então, mecanismos colisionais, mecanismos reacionais. Tudo bem. E existe agora, pessoal, um terceiro mecanismo que é o deslocamento de massa, no qual eu não quero mais reagir ao interferente, mas sim o meu analito com um gás para aumentar a sua razão massa-carga e levar para valores de menor interferência. Nesse caso, é mais utilizado o oxigênio para essa aplicação. Então, dessa forma, eu tenho o meu analito, ele vai estar ionizado, eu vou colidir ele com o meu gás reacional, que normalmente é oxigênio, eu vou formar uma nova espécie de maior razão massa-carga, e nessa razão massa-carga eu devo ter baixa interferência isobárica e poliatômica. Tudo bem, pessoal? Os aparelhos que eu utilizei que tinham esse tipo de mecanismo, essa sala de reação e colisão, recomendavam fazer isso para o arsênio, para o selênio, para o enxofre e para o fósforo. E tinha muito bom resultado com esses 4 analitos. Tudo bem, pessoal? Então, é um outro mecanismo, agora não visando reagir o gás com o interferente, mas sim reagir o analito com o gás, mudando sua razão massa carga. Tudo bem? Dessa forma, eu faço isso para o meu padrão, para a minha curva analítica, para a minha amostra, a formação do dímero analito gás vai ser constante. Então, eu vou ter uma curva, uma reta mesmo, uma equação da reta, e determinar assim também meus analitos, e funciona bem para o arsênio, selênio, enxofre e fósforo. Tudo bem, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, ativar as notificações para receber futuros envios. Também compartilhem o vídeo nas redes sociais, que ajuda bastante a divulgação do canal, para o canal continuar crescendo. Sigam o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Então, isso foi tudo por hoje. Espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.